Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 14. Os fluidos. A qualidade dos fluidos. 16. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências diretas para os encarnados. Uma vez que os fluidos são o veículo do pensamento e que este pode modificar as suas propriedades, é evidente que esses fluidos devem ser impregnados das qualidades boas ou más desses pensamentos que os fazem vibrar. Assim, os fluidos se modificam pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar que respiramos. Os fluidos que envolvem os maus espíritos ou que são projetados por eles são, portanto, viciados, ao passo que os fluidos que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o grau de perfeição moral deles. 17. Seria impossível enumerar ou classificar os bons e os maus fluidos, ou especificar as suas qualidades respectivas, tendo em vista que a diversidade deles é tão grande quanto a dos pensamentos. Os fluidos não possuem qualidades específicas. Suas qualidades provêm do meio onde se encontram. Eles se modificam pelas emanações desse meio, como o ar pelas exalações, vapores e odores, e a água pelos sais das camadas de rochas que atravessa. Conforme as circunstâncias, as qualidades desses fluidos são temporárias ou permanentes, como as da água e as do ar, o que os torna especialmente apropriados para a produção de determinados efeitos. Os fluidos também não possuem denominações especiais, assim como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e seus tipos originais. Do ponto de vista moral, eles trazem a marca dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Do ponto de vista do aspecto físico, eles são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, causam sensação de aperto, irritantes, dulcificantes, soporíficos, causam sono, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Por tudo isso, eles se tornam força de transmissão, de propulsão e etc. O quadro dos fluidos é, portanto, o quadro de todas as paixões, de todas as virtudes, de todos os vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. 18. Mesmo os homens sendo espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, visto que vivem essa vida durante o sono e muitas vezes enquanto estão acordados. Ao encarnar, o espírito conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e este, como se sabe, não fica circunscrito ao corpo físico. Ao contrário, ele se irradia ao redor do corpo e o envolve como uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo físico, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, ele põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais, assim como o pensamento dos espíritos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Uma vez que os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte do seu ser, recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos e guarda as marcas de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelas emanações dos maus espíritos
podem se depurar quando estes se afastam, mas o perispírito do espírito estará sempre impregnado de maus fluidos, enquanto o próprio espírito não se modificar para melhor. Como o perispírito dos encarnados é de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja absorve um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação direta, e ela é tanto mais intensa quanto mais o perispírito, por sua expansão e irradiação, se confunde com tais fluidos. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito, e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual se acha em contato molecular. Se as emanações são de natureza boa, o corpo experimenta uma impressão salutar, mas se forem de natureza má, a impressão será penosa. Se as emanações más forem de grande intensidade e permanentes, elas podem ocasionar desordens no corpo físico, o que, aliás, é a causa de certas enfermidades. Portanto, podemos dizer que os meios onde predominam os espíritos maus estão impregnados de fluidos deletérios que o encarnado absorve pelos poros do perispírito, do mesmo modo que absorve pelos poros do corpo físico os miasmas pestilentos. 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares onde as reuniões acontecem. Uma reunião de pessoas é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resultam daí inúmeras correntes e emanações fluídicas cuja impressão cada um recebe pelo seu sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo seu sentido da audição. Mas, assim como existem irradiações sonoras harmônicas ou dissonantes, também existem pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto dos pensamentos é harmonioso, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão será penosa. Ora, para isso não é necessário que o pensamento seja expresso por palavras, porque a sua irradiação sempre vai existir, independente dele ser externado ou não. Essa é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática, repleta de pensamentos bons e benévolos, e no qual reina uma atmosfera moralmente saudável, onde se respira à vontade e de onde se pode sair reconfortado, porque as pessoas estão impregnadas de emanações fluídicas salutares. Entretanto, basta que na reunião se misturem alguns pensamentos maus para que eles produzam o mesmo efeito de uma corrente de ar gelado no meio quente ou o efeito de uma nota desafinada num concerto. Por aí também se pode explicar a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, na qual os pensamentos malévolos provocam correntes de fluidos repugnantes. 20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que somente o espiritismo poderia tornar compreensível. O homem sente isso instintivamente, visto que procura as reuniões harmônicas e simpáticas, nas quais sabe que pode buscar novas forças morais. Pode-se mesmo dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, assim como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo físico. Na realidade, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real de fluidos espirituais e, por consequência, de fluidos materiais, de tal sorte que o homem tem a necessidade de se retemperar com emanações salutares que recebe do exterior. Quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, estamos pronunciando uma verdade absoluta, porque um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o corpo físico, tanto quanto sobre a moral. 21.
Dizem que podemos evitar os homens sabiamente mal intencionados. Sim, isso é verdade. Mas como evitar a influência dos maus espíritos que proliferam ao nosso redor e se insinuam por toda parte sem que possam ser vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem, que traz consigo o remédio necessário. Sabe-se que os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas e que os fluidos que não se assemelham se repelem. Existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, assim como entre o óleo e a água. O que se faz quando o ar está viciado? Procuramos saneá-lo e depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, combatendo as emanações insalubres, por meio de correntes de ar que sejam mais fortes e saudáveis. Contra a invasão dos maus fluidos, é preciso opor os bons fluidos e, como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio indispensável para ser aplicado. Trata-se apenas de purificar essa fonte e dar a ela qualidades tais que sejam capazes de atuar sobre as más influências, como um repulsor, e não como uma força de atração. Portanto, o perispírito é uma couraça a qual se deve dar a maior atenção possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão vinculadas com as qualidades da alma, é preciso trabalhar pela sua melhoria, uma vez que são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. As moscas são atraídas para os focos de podridão. Se eles forem removidos, elas desaparecerão. O mesmo ocorre com os maus espíritos que vão para onde o mal os atrai. Se o mal for eliminado, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, não precisam temer a influência dos maus.